O som do metal da porta de enrolar sendo forçado na calada da noite foi o que finalmente me fez perceber que meu marido não estava apenas mentindo sobre suas viagens de negócios. Ele estava nos vendendo para o diabo, e o diabo havia chegado para cobrar a conta. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma história do nosso canal. Antes de mergulharmos nos segredos sombrios de hoje, me contem nos comentários, de qual cidade ou estado vocês estão me ouvindo hoje. É sempre um prazer saber até onde nossas histórias viajam para encontrar vocês. Agora respirem fundo, tranquem suas portas e prestem muita atenção, porque a noite de hoje promete levar vocês ao limite. A padaria Doce Herança não era um lugar de glamour, mas era o meu mundo inteiro. Localizada em uma esquina movimentada do bairro da Moca, em São Paulo, o estabelecimento com azulejos antigos e cheiro eterno de fermento e açúcar queimado era tudo o que meu avô havia me deixado. Para mim, cada rachadura no chão de cimento queimado contava a história da minha família. Para o meu marido Beto, era apenas uma prisão com cheiro de farinha. Casamos jovens, embalados por promessas de que construiríamos um império juntos. Mas a realidade do comércio de bairro, acordando às 4 da manhã, lidando com fornecedores atrasados e o calor infernal dos fornos industriais, rapidamente desgastou o verniz do nosso amor. Beto começou a se afastar. Primeiro, foram as desculpas sobre estar exausto. Depois, as saídas noturnas misteriosas, alegando que havia conseguido um bico de motorista de aplicativo para complementar nossa renda, já que a padaria mal pagava as contas. Eu acreditava ou fingia acreditar, porque a exaustão física do meu próprio trabalho me roubava a energia para questionar. Nossa cama de casal no pequeno apartamento em cima da padaria tornou-se um deserto de lençóis frios, onde habitávamos como dois estranhos que dividiam o endereço e o silêncio. A solidão de um casamento falido é uma ferida que sangra devagar. Você não percebe que está morrendo por dentro até que alguém entra na sua vida e, de repente, você se lembra de como é respirar. Esse alguém foi Tiago. Quando Beto disse que precisávamos de um ajudante para o turno da tarde e da noite, para que ele pudesse focar em suas supostas corridas, eu hesitei. Mas não tínhamos escolha. Tiago apareceu em uma tarde de terça-feira chuvosa. Ele era alguns anos mais novo, com braços fortes moldados pelo trabalho pesado, uma pele morena que parecia sempre levemente suada pelo calor da cozinha, e olhos escuros que observavam tudo em um silêncio absoluto. Ele não falava muito, mas a presença dele mudou a atmosfera daquele lugar apertado. Trabalhar em uma cozinha industrial ao lado de alguém, dividindo um espaço de poucos metros quadrados entre bancadas de inox e fornos escaldantes, cria uma intimidade inevitável. Começou com pequenas coisas. O toque acidental dos nossos ombros enquanto passávamos um pelo outro no corredor estreito do estoque. O calor que irradiava do corpo dele quando ele se esticava para alcançar um saco de farinha na prateleira acima da minha cabeça. O peito dele roçando levemente nas minhas costas. Eu prendia a respiração toda vez. Meu coração disparava de uma forma que eu não sentia há anos. O cheiro dele, uma mistura de baunilha, suor limpo e algo puramente masculino, começou a impregnar meus pensamentos de uma maneira que me deixava tonta. As semanas se transformaram em meses de uma tortura deliciosa e sufocante. A paixão reprimida entre nós era um peso quase tangível no ar denso da padaria. Eu pegava me encarando enquanto eu fechava o caixa, o olhar dele fixo no meu pescoço, na curva da minha blusa, e quando nossos olhos se encontravam, o tempo parecia parar. Havia uma fome crua naqueles olhares, uma promessa silenciosa do que aconteceria se algum dia deixássemos o controle escorregar por entre os dedos. Minhas mãos tremiam quando eu servia café para ele. Meu corpo inteiro ficava em alerta máximo apenas com o som dos passos dele se aproximando. Eu era uma mulher casada, presa por um juramento feito a um homem que mal olhava na minha cara, mas minha pele formigava, clamando pelo toque do ajudante que me devorava com os olhos. O clímax dessa tensão sufocante aconteceu em uma noite de sexta-feira, sob a pior tempestade que São Paulo já vira naquele ano. Beto havia pegado as chaves do carro logo após o jantar, resmungando que a noite estava boa para corridas caras e que só voltaria de madrugada. Ele mal se despediu, sumindo na chuva torrencial. Fiquei sozinha com Tiago para fechar a loja e iniciar o pré-preparo da massa para o dia seguinte. A chuva batia violentamente contra o vidro da vitrine, criando uma cortina de água que nos isolava do resto do mundo. Estávamos sozinhos na cozinha dos fundos, iluminados apenas pela luz amarelada e fraca sobre a mesa de sova. O calor dos fornos desligados ainda pairava no ar, misturado com a umidade da chuva. Tiago estava sovando a massa pesada, os músculos das costas tensionando sob a camiseta fina de algodão que grudava em seu corpo molhado de suor.
Eu observava, encostada no balcão de inox, hipnotizada pelo ritmo de seus movimentos, pela respiração ofegante que escapava de seus lábios entreabertos. De repente, ele parou. Limpou o suor da testa com as costas da mão e virou-se para mim. O olhar dele estava diferente naquela noite. Mais sombrio, mais decidido. O silêncio da cozinha era ensurdecedor, quebrado apenas pelo estrondo dos trovões lá fora. Ele deu um passo em minha direção. Meu peito subiu e desceu rapidamente, o ar faltando nos meus pulmões. Ele deu outro passo, diminuindo a distância entre nós até que eu pudesse sentir o calor do seu corpo se chocando contra o meu campo de força invisível. Eu não recuei. A verdade é que eu estava desesperada para que ele quebrasse a distância de uma vez por todas. Tiago levantou as mãos sujas de farinha, hesitando por uma fração de segundo antes de segurar meu rosto. O contraste da mão rústica e quente contra a minha pele fria me fez soltar um gemido fraco, involuntário. Nossos rostos estavam a milímetros de distância. Eu podia sentir a respiração acelerada dele batendo nos meus lábios. Seus olhos desceram para minha boca, e eu fechei os meus, esperando o inevitável, deixando que a onda de desejo reprimido finalmente tomasse conta de mim. Mas um estrondo agudo de um balde de metal caindo no cômodo ao lado nos fez saltar. Ninguém havia entrado, fora apenas o vento batendo em uma janela mal fechada no pequeno escritório onde eu guardava os documentos e o fundo de caixa. O susto, porém, quebrou a redoma de vidro em que estávamos. Com a respiração irregular, o peito subindo e descendo freneticamente, sussurrei que precisava fechar a janela antes que a chuva inundasse a papelada. Afastei-me de Tiago, meu corpo ainda latejando pela promessa não cumprida, as pernas trêmulas enquanto eu caminhava até o escritório escuro. Foi lá, naquele quartinho úmido e abarrotado de caixas de papelão, que minha vida desmoronou e mudou de direção para sempre. Ao me abaixar para recolher o balde que havia caído, meu joelho bateu contra o velho rodapé de madeira sob a mesa de Beto. Uma tábua que eu não sabia estar solta cedeu para a frente. O espaço escuro revelou um saco plástico grosso e preto, meticulosamente escondido no vão da parede. A curiosidade e uma estranha intuição feminina me fizeram puxar o pacote. Ele estava pesado. Abri as bordas do plástico, esperando encontrar talvez economias escondidas ou alguma revista velha. O que encontrei fez meu estômago despencar. Eram blocos de notas promissórias, recibos de depósitos e uma caderneta preta. Ao abrir a caderneta, vi a caligrafia desleixada do meu marido. Havia colunas inteiras de números, datas e nomes que eu não conhecia. No topo das páginas, uma palavra se repetia como uma sentença de morte: dívida de jogo. Beto não estava trabalhando como motorista nas madrugadas. Ele estava afundado em cassinos clandestinos espalhados pelo centro da cidade. As quantias anotadas ali eram exorbitantes, valores que a nossa pequena padaria não faturaria em uma década de trabalho ininterrupto. Mas o pior ainda estava por vir. No fundo do saco plástico havia um contrato dobrado. Minhas mãos tremiam tanto que rasguei a ponta do papel ao abri-lo. Era um termo de confissão de dívida firmado com um homem conhecido na região por ser um agiota implacável. E ali, na cláusula de garantia, estavam as informações do meu imóvel, a padaria do meu avô, a minha casa. Beto havia falsificado minha assinatura e usado a nossa única fonte de sustento, a nossa própria vida, como garantia para cobrir o buraco de seus vícios imundos. Um bilhete grampeado no contrato tinha uma caligrafia agressiva: o prazo acabou, Beto. Você sabe o que acontece agora. O choque me deixou paralisada. A traição de Beto não era carnal, era muito pior. Ele havia destruído meu passado, meu presente e havia hipotecado o meu futuro. Todo o meu sacrifício, o cansaço, a renúncia de uma vida feliz, tudo para sustentar a mentira de um covarde. Levantei-me, tonta, com o contrato apertado entre os dedos trêmulos. Tiago apareceu na porta do escritório, a expressão de desejo substituída pela preocupação ao ver o pânico absoluto no meu rosto. Ele perguntou o que havia acontecido, a voz grave ecoando no pequeno cômodo. Mostrei os papéis a ele. Vi os olhos de Tiago se arregalarem enquanto ele compreendia a gravidade da situação. Nós éramos de um bairro onde as regras das ruas eram claras. Uma dívida com essa gente significava sangue. Foi nesse exato momento que o barulho ensurdecedor explodiu na frente da loja. Não foi a porta sendo destrancada com uma chave. Foi o som violento do metal da porta de enrolar sendo chutado e forçado para cima com pés de cabra. Pneus haviam cantado no asfalto molhado segundos antes. O som de vidro estilhaçando no salão principal fez meu coração parar. Eles não vieram amanhã. Eles vieram hoje. Eles vieram agora. Onde está o dinheiro, Beto? Uma voz rouca e gutural rugiu lá na frente.
Ouvi a voz do meu marido, aguda, patética, suplicando. Ele estava chorando. Calma, chefe, por favor. A gente tem dinheiro no caixa, tem as máquinas lá atrás, eu juro que arrumo tudo até amanhã. Minha mulher tá dormindo lá em cima, não mexe com ela. O sangue fugiu do meu rosto. Beto havia trazido a morte para dentro da minha casa. Tiago não pensou duas vezes. Com um reflexo nascido do puro instinto de sobrevivência, ele agarrou meu braço com força, cobriu minha boca com a mão livre para abafar qualquer grito que eu pudesse dar, e me puxou para trás, em direção ao estreito e escuro depósito de farinha, o único cômodo sem janelas e sem ligação direta com o salão principal. O depósito era minúsculo. Apenas um corredor cego abarrotado de sacos de farinha de 50 quilos empilhados quase até o teto. Tiago nos jogou para o fundo do cômodo, espremendo nossos corpos entre a parede úmida e as pilhas pesadas. A porta de madeira fina se fechou com um clique quase imperceptível. Fomos mergulhados na escuridão absoluta. Lá fora, o terror se desenrolava. Podíamos ouvir as prateleiras de vidro sendo destruídas com bastões, as cadeiras sendo arremessadas contra a parede, as ameaças violentas que prometiam quebrar cada osso do corpo do meu marido. Beto choramingava como um rato acuado, confessando que havia mais dinheiro escondido no chão do escritório. Passos pesados começaram a se aproximar da área da cozinha. A luz vinda debaixo da fresta da porta do depósito foi bloqueada por sombras imensas que caminhavam lá fora. Eles estavam a metros de distância. Dentro do escuro e claustrofóbico depósito, a realidade tomou uma forma insana. O medo do que estava acontecendo lá fora colidiu de frente com a intensidade da nossa proximidade física. Eu estava presa. Não havia espaço para me mover. Minhas costas estavam cravadas contra a parede fria, e o corpo inteiro de Tiago estava prensado contra a minha frente, bloqueando-me de qualquer perigo, mas também me aprisionando. O calor que exalava da pele dele no espaço sem ventilação era absurdo. A mão grande de Tiago ainda cobria minha boca com firmeza. Eu podia sentir o cheiro forte de farinha, poeira e do suor masculino dele invadindo minhas narinas a cada respiração desesperada. A adrenalina bombeava nas minhas veias como ácido. O terror de sermos descobertos por homens armados se misturou de forma confusa e inegável à atração visceral que eu vinha reprimindo há meses. No meio daquela escuridão, escondida como um animal caçado, a proximidade forçada fez meu corpo reagir de uma maneira que eu jamais conseguiria controlar. A respiração de Tiago batia quente e pesada no meu pescoço, o peito largo e firme dele subia e descia, esfregando contra os meus seios a cada lufada de ar. Ele estava tão tenso que seus músculos pareciam pedras contra mim. Uma das mãos dele segurava minha cintura com possessividade, como se estivesse me ancorando à sanidade dele. Lá fora, o barulho do escritório sendo revirado ecoava. Gavetas eram arrancadas e jogadas no chão. O som de passos parou bem em frente à porta do nosso esconderijo. A sombra preencheu completamente a fresta de luz. Meu coração batia com tanta força que achei que o homem do outro lado da porta pudesse ouvi-lo. Fechei os olhos com força. Senti Tiago apertar o abraço, o corpo dele se moldando perfeitamente ao meu no aperto sufocante. A textura áspera da calça jeans dele roçava contra as minhas pernas nuas pela saia de trabalho que havia subido. A mão dele na minha boca relaxou apenas o suficiente para que seu polegar acariciasse meus lábios trêmulos de forma protetora. Naquele abismo de escuridão e perigo, cercada pela destruição de tudo que eu possuía, a única coisa que me fazia sentir viva era a solidez do homem que me apertava contra a parede. O medo de morrer e a necessidade de sentir o toque dele se fundiram em um fogo silencioso e desesperador que fazia meu baixo ventre queimar. Se a porta se abrisse, estaríamos acabados. Mas naquele segundo de terror absoluto, apertada contra o peito ofegante de Tiago, eu nunca desejei tanto ser tocada. A maçaneta da porta chacoalhou. Parei de respirar. O corpo de Tiago ficou completamente rígido, pronto para atacar e lutar se a porta cedesse. Mas ela estava trancada por fora. As caixas que haviam caído do escritório emperraram a entrada. Não tem nada aqui, é só um armário de limpeza emperrado, gritou a voz grossa do outro lado. O lixo do marido estava escondendo a grana debaixo do piso mesmo. Peguei o que tinha. O som dos passos recuou. O alívio foi tão intenso que minhas pernas quase cederam, mas Tiago me segurou firme contra ele. A voz do líder da gangue ecoou uma última vez. Isso aqui é só o juro do mês, seu merda. Se o resto não estiver na minha mão até sexta-feira, eu volto para queimar essa padaria com você e sua mulher dentro. Em seguida, o som dos motores roncou alto e os carros cantaram pneu rua abaixo, desaparecendo na tempestade.
A padaria mergulhou em um silêncio doentio, quebrado apenas pelos soluços miseráveis de Beto deitado no meio da cozinha destruída. Eu não me movi imediatamente. Fiquei ali no escuro, o corpo tremendo violentamente contra o de Tiago. Ele tirou a mão do meu rosto devagar. O polegar dele deslizou pelo meu queixo, um toque carregado de tudo o que não havíamos tido tempo de fazer na cozinha minutos antes. Na escuridão, nossos lábios finalmente se encontraram em um roçar suave, quente e elétrico, guiado apenas pelo instinto. Não foi um beijo de romance. Foi a colisão de duas pessoas que acabaram de sobreviver ao inferno. A intensidade daquele breve toque fez meu corpo todo derreter, mas não tínhamos tempo. A realidade exigia a minha presença. Empurrei a porta do depósito, que cedeu com um pouco de esforço das mãos de Tiago. Caminhei para fora das sombras, o ar gélido da madrugada batendo no meu rosto suado. O cenário na cozinha era desolador. Mesas viradas, potes quebrados, farinha e açúcar misturados a estilhaços de vidro e sangue espalhados pelo chão. No meio de tudo, Beto estava de joelhos, o rosto machucado, as mãos tremendo enquanto ele chorava compulsivamente, olhando para o piso de madeira arrancado do escritório. Ele não me viu sair do depósito. Ele achava que eu estava dormindo lá em cima no apartamento, ignorante ao fato de que ele havia acabado de tentar vender minha vida. Quando me aproximei, a visão daquele homem covarde e quebrado no chão não me causou pena. Toda a submissão, a confusão e a exaustão que me definiram nos últimos anos desapareceram. O que tomou lugar foi uma frieza cortante. Uma clareza absoluta e assustadora de que a vítima que existia em mim havia morrido naquele depósito escuro, e o que saiu de lá foi uma mulher disposta a qualquer coisa para sobreviver. Parei a poucos metros dele. Beto levantou a cabeça. Os olhos dele se arregalaram ao me ver ali, vestida com o avental sujo e ilesa, a expressão indecifrável. Ele olhou para Tiago, que saiu logo atrás de mim, grande e silencioso, um guardião nas sombras cujos olhos escuros não escondiam o desprezo que sentia. Mariana, Beto gaguejou, cuspindo sangue. Amor, eu posso explicar. Aconteceu um assalto, eles invadiram. Ele ainda tentou mentir. O patetismo daquela cena me deu nojo. Levantei a mão lentamente. Entre os meus dedos estava a caderneta preta que eu havia escondido no cós da saia antes de Tiago me puxar para o depósito. O registro de cada aposta, cada dívida, e o nome de todos os envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro que Beto estava anotando secretamente. Era a apólice de seguro que ele pretendia usar para chantagear os bandidos caso as coisas dessem errado. Ele era estúpido o suficiente para achar que poderia jogar com monstros. Os olhos de Beto caíram sobre o caderninho, e todo o sangue restante esvaiu-se do seu rosto ferido. Ele soube, naquele milésimo de segundo, que o teatro havia acabado. Você tentou vender a casa do meu avô, Beto, eu disse. Minha voz soava irreconhecível. Não havia histeria, não havia lágrimas. Era uma lâmina de gelo. Você nos colocou na mira de assassinos para cobrir o seu vício. Você é patético. Mariana, pelo amor de Deus, me perdoa. Se a gente vender o maquinário, se a gente pegar um empréstimo no banco, eu juro que eu mudo. Ele se arrastou na minha direção, tentando agarrar minhas pernas. Dei um passo para trás, deixando as mãos sujas dele tocarem o chão vazio. Tiago moveu-se instintivamente para ficar ao meu lado, a postura rígida e protetora, um aviso mudo de que se Beto ousasse me tocar, ele o mataria ali mesmo. Nós não vamos vender nada, respondi, guardando a caderneta de volta na roupa. Olhei o relógio quebrado na parede. Faltavam 3 horas para o amanhecer. Amanhã cedo, eu vou até a delegacia de polícia do bairro vizinho, e eu vou procurar um homem específico, um detetive que é muito amigo do seu agiota. Mas não se preocupe, não vou entregar o agiota. Vou entregar esse caderninho. O terror genuíno tomou conta de Beto. Você tá louca? Se você fizer isso, eles me matam. Eles acham que eu tô chantageando eles. Exato, eu disse fria. Eles vão vir atrás de você. Não atrás da minha padaria. Não atrás de mim. Vou negociar a dívida para o seu nome em troca do silêncio dessa caderneta e do seu paradeiro. Você tem até o nascer do sol para pegar suas malas no andar de cima e desaparecer de São Paulo. Se você tentar voltar, se você mandar uma mensagem, a caderneta vai para os lugares certos, e você será um homem morto em questão de horas. Ele chorou mais alto, implorando, batendo as mãos no chão destruído, jurando amor eterno em meio a soluços de pavor. Aquele choro ressoou pelas paredes da cozinha, mas não encontrou abrigo no meu peito. Eu havia sido sugada e esgotada por esse homem por tempo demais. A mulher que perdoava tudo havia ficado presa no passado. Virei as costas para as súplicas dele e comecei a andar em direção à escada que levava ao meu apartamento.
Tiago não disse uma palavra. Ele simplesmente caminhou atrás de mim, os passos pesados e firmes apagando qualquer traço da presença do meu marido inútil na minha vida. O poder agora estava nas minhas mãos. A escuridão daquela noite não me engoliu, ela me libertou. Eu tinha uma nova vida pela frente. Uma vida onde as rédeas estariam nas mãos certas, e onde o calor da paixão reprimida não precisaria mais ser escondido no escuro. Enquanto subíamos os degraus e os lamentos de Beto iam ficando mais baixos, senti a mão quente de Tiago deslizar pela minha cintura, marcando o início da nossa própria história. Uma reviravolta sombria, não acham? A linha que separa a dedicação cega do puro instinto de sobrevivência é perigosamente fina quando a traição entra pela porta da frente. Agora eu deixo uma pergunta difícil para vocês debaterem. Se você descobrisse que a pessoa com quem você divide a cama colocou a sua vida e todo o seu suor em risco mortal para cobrir um erro egoísta, você teria a frieza de entregá-la aos leões para salvar a si mesmo? Ou o amor faria você tentar salvá-la, mesmo correndo o risco de morte? Deixem a opinião sincera de vocês aqui nos comentários. E não esqueçam de se inscrever para mais histórias que exploram os lados mais escuros do coração humano. Até a próxima!